Conversar agora com o pastor Brian Santiago Oliveira, que ele vai falar para a gente sobre o seu livro Sobrevivendo no Deserto. Pastor Brian, uma alegria tê-lo aqui no nosso De Tudo Um Pouco, tudo bem? Tudo ótimo. Que jóia, uma honra tê-lo aqui no nosso programa para fazer o lançamento aí e falar desse livro tão bacana, Sobrevivendo no Deserto. Pediu o nosso querido Varney, o Sanguinho, para poder me mostrar aqui para a gente. Olha aí. Pastor, vamos falar primeiro sobre o autor, né? Sim. O autor, filho de pastores. Sim, eu sou filho de pastores, né? Meu pai é pastor Marcos Santiago e sou nascido em lar evangélico, né? Lar cristão, graças a Deus. Fui instruído junto com os meus irmãos, né? Somos 3 ao todo. Eu sou o mais novo dos 3 e sempre fomos instruídos na palavra, na obediência ao Senhor, né? E hoje nós temos colhido fruto. Hoje você atua lá na igreja, comunidade evangélica, Vale da Bênção, no bairro Providência, aqui em Belo Horizonte. Exatamente, exatamente. Eu estou na igreja, né? Eu nasci na igreja praticamente, só que hoje eu tenho uma ação mais efetiva na igreja, como co-pastor, junto com os demais pastores, supervisão de células e todos os outros novos projetos que a gente tem plantado na igreja. Uhum. E você, quando, por exemplo, eu vi ali na sua biografia, você se converteu numa ministração do seu pai. Sim. Não é isso? Sim, foi em um dos cultos, né? Porque engana-se quem pensa que filho de crente, crentinho é, né? Não é. Na verdade, todo ser humano precisa passar pelo processo de conversão, de arrependimento, de reconhecimento de que precisa do Senhor Jesus na sua vida. E uma das ministrações em um culto que meu pai estava fazendo, ele orava, né, fervorosamente, como ele sempre ora até hoje, e naquele momento o Espírito Santo me tocou. E eu tinha 12 anos. E foi como se o Espírito Santo tivesse ativado todos os meus dons, os meus chamados, porque com 12 anos eu comecei a pregar, comecei a tocar, comecei a cantar e daí nós estamos até hoje, né? E o livro Sobrevivendo no Deserto, ele é sua primeira inscrição, sua primeira obra? Sim, é a minha primeira literatura, sim. E espero que seja a primeira de muitas. Amém, desejamos. É a primeira de muitas. E é o primeiro presente que Deus me deu, né? Na verdade, eu sempre considero o Espírito Santo como autor. É como se eu fosse um coautor, um representante dele. Verdade. E é a primeira obra que Deus está nos dando a honra de lançar, né? Esse ano eu iria lançar em 2 volumes, mas eu achei mais viável compactá-lo e lançar em um único volume só. Um volume compacto, porém bem objetivo e profundo também. E de fácil leitura, de fácil manuseio. Agora, então, só falta casar. Já tem namorada? Sim. Pois é, então falta casar, Sim. ter um filho e plantar uma árvore. Já fez isso? Plantar uma árvore? Porque o livro já está aqui. Pois é, isso vai acontecer em breve. Ah, com certeza. Agora, Brian, a gente vê muitas vezes, a gente vê isso como uma cultura que o filho do pastor é aquele cheio de privilégio na igreja, é aquele que é protegido de todo mundo, ele é o intocável na igreja. O que faz um filho de pastor? Qual foi a sua experiência para escrever Sobrevivendo no Deserto? Qual foi a sua experiência que você traz para esse livro? Sim, o Sobrevivendo no Deserto, ele trata-se de uma experiência profunda que eu tive alguns anos atrás. Todos nós passamos por períodos de deserto, seja um deserto financeiro, seja um deserto espiritual. Hoje, ouve-se muito falar em crise, né? E eu considero que a pior crise não é econômica, não é política, não é social. A pior crise é aquela crise interna, é a crise interna. Então, eu entendo pelas Escrituras que Deus sempre usou o deserto como uma forma de habilitar ou de treinar aqueles que Ele havia escolhido. Nós vemos que o povo de Israel passou pelo deserto. O próprio Jesus, sendo filho de Deus, passou pelo deserto. E o livro traz não necessariamente uma experiência minha, mas baseada no que Deus espera de nós em períodos de deserto. Todos nós, se não passamos, ainda vamos passar por um período de deserto. E o deserto não é o fim da promessa, ele é o início da promessa. É assim que a gente entende pelas Escrituras. E eu passei por um período de crise financeira, espiritual, por volta dos meus 18 anos. Um período em que eu não havia descoberto ainda as coisas de Deus, o tamanho de Deus e o que Ele poderia fazer. E Deus me levou, me conduziu a períodos de desertos, financeiros, espirituais, emocionais, para me mostrar coisas que eu só conseguiria ver no deserto.
Até hoje, se a gente for olhar, hoje quando eu fiz a devocional, usando aquele texto onde o apóstolo Paulo fala do espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, porque a alegria dele estava ali no poder de Deus na vida dele. Quando Deus falou, olha, minha graça te basta. É essa experiência que também você relata aqui, assim, de uma forma geral, né? Saber que o poder de Deus sempre vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza, né? Com certeza. E esse texto, ele é muito forte. Quando o apóstolo Paulo declara isso, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele declara e reconhece uma condição de humanidade. Sim. E, de fato, quando estamos fortes, estamos fracos, é o que a Bíblia nos ensina. E quando a Bíblia vai mais fundo ainda, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É porque na fraqueza nós nos tornamos sensíveis. Na fraqueza nós ouvimos mais, na fraqueza nós falamos menos, na fraqueza nós observamos mais. E nós mudamos o foco, né? Sim. A gente tira o foco daquilo que a gente pode fazer, daquilo que o médico pode fazer, exatamente, daquilo que um político pode fazer. A gente entrega tudo na mão de Deus. Tudo. É o cenário propício. E o deserto não tem cenário melhor para o agir de Deus do que um deserto, né? Exatamente. Deus, ele é onipotente, ele pode operar da forma, do jeito, na hora que ele quiser. Porém, o deserto nos faz reconhecer a nossa real condição. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu gosto disso, eu ouço isso desde pequeno e quero ouvir até o último dia da minha vida. Porque a nossa condição real, Serginho, é que somos fracos. Verdade. Somos fracos, somos limitados, somos incapazes de fazer qualquer coisa sem o Espírito Santo em nós. Então, sobreviver, para alguns, é uma arte. A arte de sobreviver, né? E, de fato, sobreviver é o que fazemos todos os dias, né? Sobrevivemos a um negócio mal fechado, sobrevivemos a uma frustração, sobrevivemos a uma demissão, sobrevivemos a um sonho que ainda não aconteceu. E é isso que Deus espera de nós, sobrevivência. O Espírito Santo e o próprio Deus, ele nos faz sobreviver ao deserto, no deserto e depois do deserto. E quando eu abro aqui o livro, eu vejo um tópico aqui do livro, sim, do capítulo aqui, que diz, só voltar aqui um pouquinho, os efeitos do deserto. Sim. Aí eu abro aqui e vejo, o deserto nos faz criar resistência. Resistência. Você, na sua opinião, Brian, sim, como pastor, um líder, alguém que forma opinião, você vê hoje uma igreja, às vezes melindrosa, uma igreja com uma baixa capacidade de resistir às frustrações da vida. Porque hoje qualquer coisinha, se a gente não cumprimenta um membro, não, vou sair da igreja. Se a gente não vai fazer uma visita à casa do membro, porque a gente teve um velório para oficiar, o que acontece? Não, o pastor não me dá atenção, coitadinho de mim. Hoje a igreja passa por essa crise de resistência. Passa, Serginho. Infelizmente, você também como pastor sabe disso, e nós precisamos assumir que passa. E Deus, ele usa o deserto para nos tornar resistentes. Por quê? Porque nós temos enfrentado situações diversas, situações em que as pessoas estão tão fragilizadas, mas não só por conta das pressões, porque nós nos tornamos frágeis quando não buscamos nos fortalecer, essa é a verdade. Então, existem pessoas que elas, de fato, consideram muito pouco toda a questão da força do Espírito Santo, de uma vida de oração, de uma vida entregue ao Senhor mesmo, de dependência do Senhor. Quanto à resistência, existem doenças físicas que elas causam uma baixa resistência no corpo, nos ossos. Portanto, o osso fica mais fácil, ele quebra com facilidade. E é mais ou menos isso. A nossa baixa resistência espiritual gera em nós crises, gera em nós conflitos e escândalos internos. É o que você mesmo disse, se você não cumprimenta uma pessoa, ela já acha que aquilo ali é um motivo para sair da igreja. Eu recomendo para essa pessoa urgentemente enfrentar um deserto, porque o deserto é o que vai trazer resistência, é o que vai gerar resistência. O próprio povo de Israel mesmo, quando saiu do Egito, eles, pelo menos as informações bíblicas que nós temos, é que eles amassavam barro o dia inteiro, não tinham um preparo de luta, um preparo de batalha e eram escravos. A intenção de Deus ao fazê-los passar pelo deserto não era fazê-los sofrer, mas criar resistência.
Nós passamos, todo mundo passa por situações difíceis, situações que nós nunca pensávamos que poderíamos passar, independente da idade. Muitas vezes a pessoa olha, mas ele tem 25, 26 anos, ele ainda não sabe quais são as dificuldades da vida, ainda não sabe o que é realmente enfrentar uma dificuldade. E por incrível que pareça, eu sei. Sei, assim como você sabe. Então, a resistência, ela nos faz mais próximos de Deus e melhor, a resistência nos faz parecidos com Deus. E é tão interessante quando você traz esse exemplo de pessoas que julgam, rotulam pela condição de, porque é novo, não tem essa habilidade. Por exemplo, se a gente fosse olhar por isso, imagina o menino Pedrinho que nós falamos agora. Exatamente. Que guerreiraço de Deus ali é o Pedrinho, resistindo bravamente à condição dele ali de ter aquele síndrome do intestino curto ali, precisa fazer, a cada dia para ele é uma nova guerra que ele tem que travar. Literalmente ele tem que matar um leão por dia. Sim. Um bebê. Então a gente colocar e classificar isso é tornar, às vezes, a perspectiva da vida de uma forma muito simplista, né, pastor? Com certeza. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele diz, né, que em tudo, eu vou falar de uma forma bem geral, em tudo somos perseguidos, em tudo somos afligidos, em tudo somos contrariados, mas nunca vencidos. Né? Nunca vencidos, ou seja, isso é resistência. O apóstolo Paulo, ele mesmo é um exemplo de resistência. Jesus é o maior exemplo de resistência. Nós vemos que Deus, ele sempre teve condições de usar pessoas que resistiram, que sobreviveram às situações. Você deu o exemplo do Pedrinho, ele está sendo obrigado ou conduzido a sobreviver, a resistir essa situação que ele está enfrentando. Assim como nós. Esse pode ser um deserto que ele esteja passando tão cedo até, mas nós também vamos passar por novos desertos. O deserto ele não vem só uma vez, ele não acontece uma vez. Sempre que existe uma promessa, eu digo sempre isso, sempre que há uma promessa, Deus manda um deserto. Porque nós precisamos chegar na promessa resistentes e pronto para alcançar mesmo e desfrutar a terra prometida. Amém. Gente, eu conversei aqui com o pastor Brian Lucas, do Ministério Comunidade Evangélica Vale da Bênção, que está lançando esse livro aqui, Sobrevivendo no Deserto. Nós falamos aqui, ressaltamos a condição de se viver no deserto, mas ainda tem muito mais no livro e aqui o último capítulo ele nos traz aqui meios de sobreviver no deserto. Ou seja, nós falamos da dificuldade, falamos aqui dos momentos complicados, mas ele também traz a direção, traz a palavra de bênção também para nos ajudar a sair aí do deserto e a vencer com resistentes. Com certeza. Pastor, obrigado. O pessoal também, os que não ganharem aqui na promoção, para eles adquirirem, entrar em contato com você, como que faz? Eles podem entrar em contato pelo Facebook, Brian Lucas. Brian com Y. Com Y. Tá aí na tela para o nosso querido telespectador. Isso. Pelo telefone 31 DDD aqui de BH, de Minas, 8651 3930. Eu vou estar em alguns lugares, posso falar, Serginho? Pode sim, fica à vontade. Amanhã, ao meio-dia, eu vou estar na Rádio Super, no programa Super Debate, com alguns pastores falando sobre o tema perdão. Vai ser muito bom. 90.1, não é isso? 90.1. Então você que está nos assistindo, amanhã também pode assistir de tudo um pouco mais uma vez e nos ouvir. Na quarta-feira, eu vou estar na Igreja Vale da Bênção, na rua Júlio Dias, 47, na campanha Vencendo pelo Sangue de Jesus. Nós vamos receber o pastor Vicente, um argentino, um homem de Deus. No domingo, eu também estou na Igreja Vale da Bênção. No dia 23, na Igreja Boas Novas, no bairro Serra. Que maravilha aí. Você pode ter o contato aí com o pastor Brian Lucas, que vai estar ali, de repente, fazendo a dedicatória no livro. É um livro de fácil leitura. Estou com ele aqui na mão. Muito bacana, que eu tenho certeza que vai te acrescentar muito. E se você já quiser ganhar esse livro Sobrevivendo no Deserto, você pode ligar aqui para o nosso telefone que está aí na sua tela, 3209-0860, telefone da nossa promoção. O pastor nos trouxe 5 livros, isso mesmo, 5 livros para sortear para você. Então, seja abençoado com o livro Sobrevivendo no Deserto e, além do que, também mais 2 CDs da cantora Ana Nóbrega, Não Deixe de Existir, que você vai ser abençoado assim com louvores maravilhosos. Pastorzão, obrigado, eu agradeço. Deus te abençoe. Amém. E para os próximos, o programa já está aqui, já te esperando. Ok, conte Fechado? com isso. Fechado. E agora, gosta de música boa? Para
receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.